Uma das magias da crítica é trazer temas e forças que podem não estar lá originalmente, mas podem se tornar presentes indo muito além do tempo e da sua concepção e das intenções de um autor. Por que amarelo? Uma simples escolha de cores e um conceito de traje hoje muito ridicularizado talvez seja apenas isso. Uma escolha sem aprofundamento, sem nada que se destaque, mas que pode ser questionada ao ser mais uma vez evocada. Por que amarelo? Na mais nova série da She-Hulk, o traje amarelo que veremos o Demolidor usar tem uma função muito simples: evocar um sentimento clássico e uma homenagem para as origens do personagem. Eu, enquanto um amante do personagem, acho ótimo. Eu quero ver o mais feio e esquisito traje sendo adaptado e acho ótimo que tenhamos chegado ao ponto em que esse tipo de vestimenta pode ser abraçada fora das páginas de quadrinhos. Mas vamos nos voltar aos quadrinhos e não falar da fase de Stan Lee no personagem, a qual, se eu tiver um dia a chance de comentar por aqui, não será para falar muito bem. Não. Há outras coisas bem mais interessantes com o personagem às quais podemos nos atentar ao falar sobre um simples traje amarelo. Querida Karen, eu receio que justamente quando eu acredito que tudo vai ficar mais fácil, eu fecho meus braços e te sinto em meus braços. É como se um buraco fosse aberto bem no centro do meu peito. Depois de um tempo, ele começa a se fechar e alguém ri, e essa risada parece com a sua. Ou alguém usa um perfume que cheira a você e o buraco abre de novo. Eu não tenho fome. Eu tenho dificuldade em me concentrar. Eu não consigo trabalhar, Karen. Eu não consigo trabalhar. Isso tudo ficou tão ruim que agora o Fogg está preocupado e, como você sabe, quando o Fogg fica preocupado, ele começa a procurar a solução. Ele aparece com uma sugestão e eu não sei como ele acha essas coisas de escrever uma carta para você. Sobre como eu me sinto. Para deixar tudo sair, eu decidi que essa não é a pior ideia do mundo. Eu voltei para a Academia Fogo na outra noite. Teve um incêndio e não sobrou muita coisa. Meu pai basicamente vivia nesse lugar. Anos depois, mesmo entre as cinzas, eu ainda consigo sentir o creme pós-barba e o talco. Eu não sei direito como eu deveria estar escrevendo para você. Mas eu pensei que se eu voltasse pro início, você poderia me ajudar a achar o homem sem medo. Como achamos quem somos? Quando pensamos no Demolidor, suas origens estão sempre ligadas à forte tragédia e um senso de desorientação quanto ao seu papel no mundo. Matt Murdock era um garoto como qualquer outro, filho de um boxeador que queria seu filho longe da vida que ele escolheu para si. A cena mais recriada em qualquer história do Demolidor é o momento em que Jack, batalhador Murdock, põe seus braços nos ombros do filho e faz com que este prometa nunca usar os punhos, mas sim estudar. Alguns vão até mais longe, demonstrando raiva e até mesmo o uso de violência contra o garoto diante de momentos em que Matt usou da força para se defender. Afinal, ele tinha de se defender. Quando era criança, Matt Murdock era zombado e foi apelidado de Demolidor. Ainda com todas essas situações de abuso dentro e fora de casa, diante de uma situação extrema, ele saltou no meio da rua para salvar a vida de um velho cego, e acabou ele mesmo cegado no processo. Vamos acelerar as coisas. Ele cresce, estuda, se torna um advogado. Pouco antes de se formar, seu pai vence uma luta que não deveria e entrega para o filho seu roupão amarelo, antes de ser morto. Em Demolidor Amarelo, aprendemos que a existência do Demolidor se pauta primeiro como justiça e vingança contra a morte do pai, sendo que Matt canaliza tudo aquilo que sofreu em uma força de bem com o objetivo de impedir que situações como aquela se repitam. A admiração de Matt por seu pai é enorme, ao ponto de seu uniforme amarelo não ser nada além de uma homenagem a ele, feito do mesmo tecido de suas vestes de lutador. Quando eu era criança, a garotada do bairro vivia zombando de mim. Queriam que eu reagisse e achavam que eu tinha medo. Me chamavam de Demolidor e riam de mim. Eu não tinha medo. Eu havia feito uma promessa pro meu pai de nunca resolver nada com meus punhos. Como ele. O maior homem do mundo e o coitado não queria que eu crescesse como ele.
Tanto o Demolidor Amarelo quanto o Homem Sem Medo podem ser vistas como histórias de origem, ainda que elas operem de formas diferentes. Frank Miller optou por contar toda a origem do personagem de modo que aumentasse aquilo que ele trabalhou em sua obra, desenvolvendo ainda mais os mitos envolvendo os personagens como Elektra e o Rei do Crime. Em Demolidor Amarelo, Jeff Loeb não quer isso. Aqui temos um estudo de personagem pautado por um corte muito específico. Aquelas histórias de Stan Lee junto de Bill Everett, Joe Orlando e Wally Wood, sendo as 6 primeiras aquelas em que o traje amarelo está presente, não são interessantes. Ou melhor, elas até podem ser interessantes pelos conceitos e pela visão histórica hoje, mas o dinamismo que está presente no quarteto na época e os temas, junto da comédia dos quadrinhos do Aranha, faltam em Demolidor. Ainda assim, Jeff Loeb volta para esse período com uma visão muito carinhosa e nostálgica, algo perfeitamente lógico pelo tema da história. O que é o amarelo? E por que o amarelo? Vamos para outra cor. Em Homem-Aranha Azul, Jeff Loeb trabalha um tema semelhante. Peter está no dia dos namorados, relembrando sobre Gwen Stacy, gravando seu relato da maneira que ele pode se lembrar, com o azul simbolizando essa tristeza profunda que pensar em Gwen traz para o personagem. O amarelo, porém, não é triste, mas esperançoso. Porque essa cor para uma história que também trata sobre um herói relembrando o amor perdido. Quando estamos no presente, as cores azuis são muito fortes. Quando voltamos para o passado, mesmo para os piores momentos, é o amarelo que brilha. Diante da escuridão, quando o Demolidor veste seu traje pela primeira vez, ele se destaca diante da escuridão, diante do azul. E mais tarde, o próprio herói admite que ele escolhe lembrar assim daqueles tempos, porque talvez seja a memória de seu pai e também a memória de Karen Page, que mantenham a inocência e a esperança daqueles dias em que ele decidiu vestir um traje amarelo para combater o crime e trazer justiça àqueles que não conseguem recebê-la. O amarelo é uma proposta, seja enquanto uma promessa para o seu pai, seja enquanto uma proposta de esperança para o mundo ao seu redor. O amarelo cumpre a sua função de trazer o Demolidor ao mundo e, ao fim da história, Karen diz que sua cor favorita é o vermelho. Indiretamente, talvez essa mudança de cores seja boa. Quando o amarelo fez sua função, quando as promessas são cumpridas, Matt Murdock pode encontrar sua própria identidade, a qual ele sempre será capaz de reafirmar. O nome que ele escolheu, a cor que ele escolheu. Demolidor, ecoando no pátio da escola, na zombaria dos valentões. Demolidor. Ele odiava esse nome, queria enfiá-lo na garganta deles. E agora o usa como um símbolo. Que todos os valentões saibam, todos eles, os tipos que usam facas e armas, do tipo que usa o dinheiro, que eles têm um inimigo. Demolidor. O uniforme é uma boa ideia. Eu mesmo fiz. E o fez amarelo, o fez vermelho. Mesmo diante de outros trajes, esses acabariam sendo lembrados com mais carinho e mais aprofundamento na história do personagem. É curioso como retomamos o amarelo, de vez em quando, porque mais do que apenas clássico, esse traje também é simbólico. Nesse jogo de cores, é o amarelo que ilumina o azul que tanto domina esses heróis. Seja a lembrança de um pai, seja a lembrança de um amor, seja o amor que nutre pelos dois. Diante dos temas, até mesmo um traje horrível pode se tornar belíssimo. O resto da história, você sabe muito bem. Já foi contado de muitos modos, com muitas outras pessoas em minha vida, mas esse é o modo que eu escolho me lembrar quando penso em você. Fogg nunca achou o amor, você descobriu que Demolidor e Matt Murdock eram a mesma pessoa, e agora você está morta. Quando eu comecei a escrever para você, eu senti que havia perdido algo, mas no fim, eu gosto de acreditar que eu achei algo. Perdão. Todo esse tempo, eu acho que eu nunca me perdoei pelo que aconteceu com você. Como eu carreguei comigo a culpa de saber que se você não tivesse chegado ao nosso escritório naquele dia, procurando por um trabalho, talvez você ainda estivesse viva hoje. E eu pensei muito sobre o meu pai. Tudo o que ele sempre quis foi ter certeza de que eu não cresceria para ser um valentão mal educado como ele se via. Ele fez a vida dele, os seus punhos, e ele decretou a Academia Fogwell como sua segunda casa. A academia ofereceu não só para o meu pai, mas para todos que entraram lá, uma chance de fazer algo com suas vidas.
Eu comprei o lugar e reformei ele. Nós trouxemos Melvin Potter para cuidar dele. Ele costumava ser o gladiador, mas a vida deu a ele uma segunda chance. Eu finalmente achei uma maneira que eu poderia ajudar o meu pai, além de vestir as suas cores. Sabe quando alguma pessoa fala "eu vejo", quando querem dizer "eu entendi"? É como se eu visse agora. Um homem cego que consegue ver, Karen, é uma coisa rara. Como você era. E já que nós nunca sabemos o que vai acontecer amanhã, eu jamais trocaria os meus ontens por aquilo que tivemos juntos. Eu sinto saudade sua, Karen. E eu vou amar você para sempre. Pessoal, muito obrigado a quem ficou até aqui. Espero que tenham curtido o vídeo. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, do personagem. Se vocês conheciam a história por trás desse traje dele, o que vocês pensam a respeito, né, desse uniforme. Compartilhem o vídeo, curtam aí, se inscrevam, apertem o sininho. Continuem suas leituras. Até a próxima.